Olá, salutares. É um prazer imenso estar com vocês. Nós estamos fazendo 18 anos e nessa edição de 18 anos nós estamos também comemorando mais uma vez a nossa segunda edição do Podcast, né? Que foi nosso primeiro encontro há 4 anos atrás e agora nós estamos voltando 4 anos depois para poder falar um pouquinho sobre essa questão da paternidade, justamente para celebrar essa questão do Dia dos Pais, né? E estamos voltando com novos personagens. Eu acho que muitas coisas aconteceram nesses últimos 4 anos, né? Nossos filhos ficaram mais velhos, né? E nós podemos trocar mais experiência. Eu acho que vai ser um momento único, né? Eu queria começar o nosso podcast falando para vocês uma coisa interessante. Eu fui buscar o sentido biológico da palavra podcast, né? Da palavra pai, né? E o sentido biológico é o homem, o animal que gerou o filho. O sentido social e afetivo, a pessoa do sexo masculino que cria, educa e protege. E a origem etimológica vem da palavra pater, que do latim significa padre ou paternal, né? Essa coisa do pai hoje é uma coisa muito interessante, porque o pai tem assumido um protagonismo muito maior hoje dentro da nossa sociedade. E eu acho que isso vai trazer um reflexo muito grande dentro do futuro, né? Do equilíbrio das crianças. Muito tempo se estudou muito essa questão da maternidade e agora está se voltando muito essa questão da paternidade. Até por isso eu resolvi, gente, fazer esse encontro novamente, porque teve um estudo, parece que foi publicado, eu estava vendo esses dias, um estudo foi publicado ano passado, que falava justamente isso, que após o nascimento da criança, né, do filho, o cérebro do pai também passa por transformações biológicas e químicas. Eu estou aqui com dois médicos, né? Então vocês podem me corrigir. Então, assim, nesse estudo falava justamente sobre a neuroplasticidade do cérebro do pai e também sobre a questão hormonal, né? Da diminuição da testosterona e que gera muito mais vínculo entre o pai e o filho. E esse estudo também fez um comparativo sobre o sucesso dessas crianças. Elas desenvolviam menos depressão, tinham uma família muito mais equilibrada, né? E elas tinham uma certa facilidade, ou seja, a paternidade está em voga. Ser pai é algo assim bastante interessante. E é por isso que hoje eu convido, estou aqui com vocês, né, com o Paulo Henrique, que é diretor médico do Centro Clínico Salutar, vou chamar-se de Paulo, não vou chamar de Uhum. doutor, tá? Porque hoje todos somos Sim. padres, Pais, né? pater, né? Todos Uhum. somos pater. Estou aqui também com o diretor e CEO do grupo Verbalize, né? E também meu genro, né? Pedro Elou, tá certo? E estou aqui de novo, o Paulo também, a segunda edição, com o Morosini, Luiz Morosini, que é também diretor do Grupo Salutar, um geologista, mas aqui hoje vai ser Luiz, pai Luiz, tá certo? E estamos agora com um pai novo também, né, na área, que é o pai Marcelo, entendeu? Recém-formado, né? Recém-formado, pai do Arthur, de 10 meses. 10 meses, estava aqui mostrando para a gente. Hoje, completamos hoje 10 Completou meses. hoje 10 meses. E então, assim, todos nós vamos poder dividir a experiência. Só esqueci de acrescentar que o Pedro também vai ser pai do meu neto, né? Então, além de pai, eu agora estou avotecendo, eu cunhei esse termo, né? Tudo que está acontecendo, eu estou chamando de avotecimentos, né? Então, os últimos avotecimentos, eu vou criar a minha coluna, os últimos avotecimentos, né? Eu estou avotecendo, mas isso vai ser tipo tema para um outro podcast. Hoje o nosso podcast vai falar sobre paternidade, e o Pedro, que vai ser o futuro pai, também vai trazer um pouco dessas informações, ou seja, a gente vai poder falar um pouquinho sobre a perspectiva da pessoa que tem, né, que ainda vai ser pai, como é que a gente pensa das pessoas que já são pais de crianças maiores, eu, pai de uma adulta, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes sobre isso, né, e aí a gente estava trocando aqui umas figurinhas, e o Marcelo que é pai agora de um recém-nascido, mas de um bebê, né, e a gente tem muita coisa para trocar. Eu acho que a gente começou esse projeto, né, e eu até estava explicando aqui, né, justamente para vocês que a ideia desse projeto foi justamente a gente se juntar para falar sobre esse novo papel do pai, né? Que era algo que a gente não falava. A gente passa todos os dias juntos, né? Durante o final de semana, em família, e a gente fala muito sobre filhos, sobre filhos, sobre filhos, mas a gente não fala, a gente não abre o coração para falar um pouquinho sobre aquilo que a gente sente, quais são os nossos receios, os nossos anseios, né? Como é que a gente enxerga isso? E eu acho que esse momento vai ser um momento bastante interessante, né? Eu vou começar falando com vocês aqui sobre uma frase que eu pesquisei, que é uma frase assim meio comum do dia a dia, um jargão, né, que diz o seguinte: tudo bem, Nossa, tudo bem. tudo bem. Tem um parafuso. Tem um parafuso, Tem um parafuso. tá certo?
Baterafuso. Entendeu? Você disse assim, baterafuso. Então, uma frase que eu achei que foi bastante interessante, que aí eu queria muito ouvir a opinião de vocês sobre isso, tanto Paulo, tanto Pedro, né, Morosini e Marcelo. É uma frase que fala o seguinte: fazer um filho pode ser sem querer, mas virar um pai e uma mãe tem que ser por intenção. Boa. Vocês acham que isso é válido, que é verdadeiro? Porque também tem aquela outra frase, né? Toda vez que nasce um filho, nasce um pai, né? Então é uma coisa mais ou menos similar. O que vocês acham disso, Paulo? Então, só dando bom dia, boa noite, né, a É. todos. Eu sou o Paulo, pai do Guilherme, pai do Rafael. Eu achei forte essa frase, porque muitas vezes você planeja ter filho, né? Você tem aquela ideia, mas realmente quando nasce você tem que querer. É algo que você não pode delegar para ninguém. Então, realmente você tem que ter a intenção de ser pai, né? Às vezes a gente se pergunta, "Mas como é que vai ser isso?", né? Mas não tem receita, não tem modelo pronto. Você vai desenvolver ele junto com sua família, né? E é isso. E você tem que querer ser pai. Isso, né? Pai não é amigo, né? Pai não é colega, pai é pai. Então, realmente, a intenção é forte. Ô, Morosini, você também que já é pai, vamos pegar agora os mais antigos, depois a gente vai chegando até, né, até o Pedro, que ainda está naquela coisa do anseio, né? Você que já é pai há algum tempo também, o que você acha dessa frase? Você acha que ela tem sentido mesmo? Que para ser pai é preciso ser mais do que aquele que faz, mas aquele que tem intenção? Sem dúvida, né? Olá a todos. Aqui pela segunda vez, há 4 anos atrás, estávamos aqui, quando eu estava Um pouco mais jovens, né? um pouco mais jovens. 4 anos a Eu, menos. eu, pai de uma e dois chegando, né? A gente tinha, na época, quando a gente gravou o primeiro podcast em 2022, a gente tinha acabado de descobrir que seríamos pais de gêmeos. Hoje eles estão com 3 anos. A Lisa Tô em mais Deus velha, disso. Lisa mais velha, o Luiz Henrique e a Maria Luísa, os gêmeos. A Pede a frase. A frase fala, Me fala um diz. pouquinho sobre, assim, querer ser pai, ou virar pai, pode ser qualquer um, pode ser, mas para ser pai de verdade é necessário que haja intenção. Aquela coisa que a gente até teve comentando aqui um pouco antes de começar a gravação, que quando nasce um filho, nasce um pai. É. E para mim fica muito claro que a partir do momento que você assume essa responsabilidade de ser pai, a partir do momento que uma criança chega na sua vida, a plasticidade neuronal faz com que você mude completamente os seus anseios e os seus receios. E aquilo faz, com certeza, com que você tome posturas e que você mude completamente a forma de agir. Então, para ser pai de verdade, o Paulo falou aí muito bem, pai não é amigo, pai não é colega, pai não é padrasto, pai é pai, pai. é pai. É um conceito singular e, na minha concepção, Pedro logo logo vai saber, já sabe como é que é com esse pequeno na barriga, mas logo logo, quando dão as caras, as coisas mudam completamente. Vai e a entender gente... qual a maior prioridade da sua vida. Exatamente. Entendeu? Você vai deixar de ser a sua maior prioridade. Isso. E Marcelo, você que é pai de uma criança nova agora, está começando a pegar um pouco disso, né? Está começando a absorver um pouco disso. Isso está vindo junto com choro, com noites mal dormidas, não é? Então, na realidade, está tudo ainda muito misturado, mas você acha também que para ser pai é necessário que haja intenção mais do que apenas fazer um filho? Boa noite a todos, Boa né? noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Com certeza. A gente acaba mudando, né? Todo o planejamento que foi feito. E se você acha que, por mais que você se esforce em dar o melhor e buscar o melhor para o seu filho, você sempre vai estar querendo buscar algo melhor ainda, como se você não tivesse chegado até onde você gostaria de chegar. Então, tem que ter intenção, tem que ter dedicação, tem que ter vontade, e ao mesmo tempo exige bastante, né? Isso a gente até conversou antes, né, nos bastidores aqui. Tem as entrelinhas também que acontecem, né? Até o Dr. Luiz, ele é sempre muito transparente, né? Verdadeiro, né? E isso não, eu particularmente eu acho até positivo, porque não fica aquela coisa floreada. É uma coisa ótima, Isso. entendeu? Mas tem que ser uma coisa realista.
né? Existe responsabilidade, exige diversas questões também que vai fazer Dedicação, tempo, com que né? você Compromisso, precisa. Mas Compromisso, prioridade e é sabedoria, que eu sempre floreado, falo. né? É floreado, mas a É, gente tem que enxergar que as flores não são só pétalas, tem é. espinhos também, né? Tem folhas e Poderíamos espinhos, até dizer que são floreadas, folhas, mas folhas, vamos lembrar que há espinhos, né? folhas e espinhos. Mas assim, eu acho, até falando, antes do Pedro falar um pouquinho, eu acho que com o tempo a gente esquece dos espinhos. Tá entendendo? Daqui um pouco, quando você chegar ali na fase que eu já tô, que é tipo contar a história daquela pessoa que você participou da criação dela, que você se dedicou, que você, por intenção, passou a sua vida inteira se dedicando, você não vai contar a história com espinhos. Entendeu? E você vai se lembrar de um espinho, você não vai lembrar de todos os Sim. espinhos, né? Graças a Deus, nossa memória ela é seletiva, ela guarda só as coisas boas. Justamente porque as coisas, eu acho que foram mais dificultosas nesse caso, elas nos fortalecem, né? Nos fortalecem e amadurecem muito a gente diante dos nossos filhos e fazem com que os nossos filhos se tornem também pessoas mais maduras, mais resilientes, né? Mais superadoras. Agora, quer falar um pouquinho, Marcelo? Quero, que o senhor colocou assim, que com o tempo, né, a gente acaba esquecendo os espinhos. Eu acho que não é nem esquecendo os espinhos, né? Eu acho que, na verdade, lembra só que considera aquela fase satisfatória e, às vezes, todo mundo que eu vejo que tem mais experiência, mais velho, né, quer voltar, né, no tempo. Pra poder... Mas quando você tá ali na situação, você lembra o quanto você se dedicou ali naquela noite, né, naquele momento, né, naquela semana que passou chorando, até você ver que a criança tinha que entender que tinha que começar a dormir, criar uma rotina, né? E você entender que não era cólica, não é? E Isso, a vizinha também entender que não era, não estava doente. que não estava doente e que é uma história que a gente, né, tá aqui entre a gente, mas e que foi muito difícil para mim na época. E é muito interessante porque é uma comunicação não verbal. Você está entendendo? É alguém que você ama muito, então você não sabe se ele está com cólica ou se não está com cólica, e daqui um pouco, se você vai entender isso, independente dele falar ou não. Então você vai ter que entender isso. Você vai olhar para ele e falar: não, isso é manha. Você está entendendo? Ou para ela, né? Isso é manha. E isso é uma das coisas assim mais difíceis, eu acho que na vida do pai é você fazer a tradução do filho além das palavras, né? Pelos atos, pelas atitudes, você vai entendendo ele aos poucos. Pedro, meu genro, qual a ansiedade aí? Como é que tá? Como é que é a perspectiva? Já pensa nisso? Já fala sobre isso com amigos? Já está amadurecendo isso? Como é que está sendo isso na sua vida? Obrigado, sogro. Obrigado aí pelo convite de todos vocês. Um prazer estar aqui no podcast. Estou me preparando, faltam 6 meses. E eu já me sinto mais maduro, mais responsável e mais amoroso. Meu amor pela Hannah está só crescendo. O meu filho nem nasceu, mas sabe quando você olha para a pessoa e fala: caramba, a gente está realmente junto. E a gente agora está mais junto. Parece que aquela paixão, ela vira mais amor e vira carinho. E eu percebo vários sentimentos positivos vindo. E aí, sobre essa frase, Aloysio, eu vejo que realmente tem que ter essa vontade, porque se um filho nasce, o pai até nasce biologicamente, mas se ele não está lá levando na escola, dando comida e ensinando e educando, na prática, ele não está sendo pai. Ou ele está terceirizando ou não está tendo aquilo. Então, eu vejo que tem que ter essa presença E no para seu ser caso, considerado um eu pai. posso até dar um spoiler, né? Porque eu dou testemunho, não era para eu dar spoiler aqui, mas ele realmente estão fazendo o dever de casa direitinho. Estão lendo livros sobre, entendeu? Estão consultando o sogro aos domingos, tá entendendo? Conversam com os pais. Então, assim, na realidade, eles estão fazendo isso mesmo, né? Eles estão fazendo todo esse preparativo para poder lidar com a criança, só que quando a criança nasce, a gente vê que é tudo novo. Tudo depende apenas de um sorriso ou de um choro. Você está entendendo? Durante algum tempo, até a gente ouvir as primeiras palavras. Não Né? é a receita de bolo, né? Não tem receita de bolo. Paulo, você teve um filho e depois, quantos anos depois teve outro? Foi 1 ano e 10 meses a diferença entre um e outro. Nossa, foi muito próximo. Foi perto. Foi perto. No início foi puxado, mas, né, olhando retrospectivamente, realmente acho que foi o melhor. Ou seja, Foi bom. você estava entendendo, saindo de um, você teve que começar a dialogar com o outro. Né? Isso. E foi muito interessante, porque o primeiro é tudo muito novo, né? E realmente a gente lê, conversa, procura, né? Cria muitas regras para o primeiro.
O segundo, na verdade, a gente já tinha experiência do primeiro, então o difícil era o primeiro, né? Tudo que o primeiro ia passando, o mais novo, a gente já tinha passado aquela etapa. Então foi muito mais leve, né? Eu lembro que na consulta do pediatra, do mais novo, a gente só fala: nossa, o mais velho tá assim, o mais velho tá assado, não dorme direito, não sei o quê. Ah, não, mas e o Rafael agora? Não, tá bem, tá ganhando peso, mama, faz cocô, tá tudo certo, né? Mas essa adaptação, né, do primeiro, que é a fronteira, realmente foi mais difícil. E eu não esqueço nunca uma colega de trabalho que ela tinha 13, eu com o primeiro naquela agonia. Falei: "Mas, Elaine, como é que foi isso? Você teve 13?" "Ó, Paulo, o primeiro realmente é difícil do novo. O segundo, difícil aquela relação com o primeiro ali, você vai, né, se equilibrando os 2. O terceiro ele se criou, né, o terceiro ele foi, desenvolveu. Quando eu vi, já estava Já tá com andando, a mamadeira, já né? tá com a mamadeira na boca ali, tudo certo, porque você vai perdendo um pouco da, né, da neuro, né, porque muito são as neuros, né, você cria, né, muito pensamentos e histórias, expectativas, né, com o passar do tempo você vai se amadurecendo, né, então eu Eu acho que acho que é isso vai ficando justamente mais leve. eu acho que é justamente por essa dificuldade no início de traduzir as coisas, né, Isso, dessa comunicação que existe entre pai e filho, e que daqui a um pouco você traduz isso naturalmente, né. sim. Então, Pedro, para você também está sendo uma expectativa, assim, vocês estão Tá. contando Expectativa muito boa. Claro que eu sei que as noites Dá um friozinho. em claro virão. Sei que o cansaço vai ser grande, mas como eu não estou sentindo ainda, então eu estou felizão, estou E bem quando uma animado. pergunta que eu gostaria de fazer para você, porque essa pergunta deve estar mais essa resposta deve estar mais fresca na sua cabeça, assim, né. Quando você soube que ia ser pai, né, qual foi a primeira coisa que passou na sua cabeça? Pergunta é boa, hein? Cara, a primeira coisa que passou pela minha cabeça é como é que eu vou conseguir ser um bom pai, ao mesmo tempo que tenho outros filhos. Os meus filhos são a empresa Verbalize, o filho Big Box, são como se fossem filhos, né? Nossas empresas, nossos trabalhos, eles são como se fossem hoje os meus filhos. Eu cuido deles com amor e quero fazer tudo bem Dedicação. feito com dedicação. Agora eu vou ter que talvez trocar essa prioridade. É como que os negócios vão ficar para que eu possa dar esse suporte? Como é que vai ser essa transição? Será que eu vou ter que delegar as áreas? Porque cuidar do meu filho eu vou ao máximo. E daí, Mas também será não que vai pode ser bom? mas você também não Mas pode eu deixar também de não posso cuidar. soltar os negócios. Então, a minha maior neura é exatamente esse equilíbrio para que os negócios continuem prosperando. Afinal, é o nosso ganha-pão, com o Alesso aí. Essa é a minha maior preocupação no momento. Vocês também passaram por isso, sendo médicos e trabalhando em plantões e fazendo uma série de coisas, porque a gente sabe como o médico hoje trabalha. Todo mundo trabalha Uhum. muito, mas como o médico trabalha em vários lugares e tem, né, vários empregos, vários compromissos, né? E isso também passou pela cabeça de vocês quando vocês pensaram nisso? Ah, passou, assim, eu fui ter o primeiro já com casado, né, com 30 anos e com a vida, assim, financeira, profissional bem estabilizada, mas dá um frio na barriga, assim, e a gente fica com muitas dúvidas, né, mas, não tem o certo e o errado, é importante ter um equilíbrio dos 2. Tem que Você ter os 2, né, Tem você que também conciliar. conciliar. É um eterno equilibrismo, né? É você viver equilibrando pratos e como a Vários gente pratos. falou ali, um cai e quebra, você vai dar um jeitinho, cola, coloca no lugar e vai indo, mas o que que é importante? Como o Pedro falou, a gente tem vários filhos, a nossa vida, apesar de naquele momento aquilo ser a nossa prioridade, a nossa prole, o nosso filho, a nossa cria, a nossa família, mas o mundo não para por conta disso, as outras coisas continuam indo, e a gente precisa usar de toda a criatividade, precisa usar de toda a força que a gente tem, e às vezes também não tem, para conseguir conduzir, para priorizar aquilo e não deixar nada Ou seja, é mais para um ponto em trás. comum, né, entre pais e mães, a gente se vira nos 30 também, Sim. né, porque a gente está vivendo esse novo momento, né. Eu acho que é um momento, assim, essa nossa geração, ela pôde romper com um monte de coisa, o papel do pai, aquele papel só de provedor, né, e ser um papel mais de assistente, ele é um papel que está bem, né, bem sendo bem, reforçado e elaborado hoje. Então, Uhum. vivendo esse novo momento, a gente precisa realmente fazer se virar nos 30 para poder fazer tudo. Daqui a um pouco você não vai saber como é que também você conseguiu, né, fazer tanto, né.
e apoiar, porque na realidade antigamente tinha essa coisa do pai só apoiar a mãe, né? Mas hoje o pai participa, o pai tem que participar, Completamente. tem que participar da criação. Eu tenho Obrigado. uma experiência quando, assim, o meu caminho que me trouxe para salutar, na verdade, foi o nascimento do meu primeiro filho, porque eu tinha uma proposta ou de fazer uma parte ambulatorial, que aí eu teria mais tempo, uma vida mais estruturada, né, em horários, e eu tive um convite para entrar no UTI de um hospital grande, só que vida de UTI é 24 horas. Então, o nascimento do Guilherme realmente me fez escolher um caminho. Eu posso agradecer ao Morreu. Guilherme aqui? Posso agradecer ao Guilherme. Muito obrigado. Com certeza. 11 anos atrás, me trouxe 10 Nem anos sabe, na né? vida, Nem então sabe. você acabou decidindo, entendeu? Assim, trazer o Paulo pra gente aí. Muito obrigado. Não sabia disso. Eu lembro que a gente teve uma conversa na época, você me passou alguma coisa assim, mas eu não sabia desses detalhes todos, Sim. entendeu, né? Você tá sendo um momento de confissão. 12 Sim. anos depois, eu estou sabendo que o Guilherme, né, trouxe você para salutar. Isso é muito bom. Morosini, e você? Você acha que qual foi o momento que você decidiu assim, tipo, né, se dedicar mais ao seu filho e também fazer menos plantão, mais ambulatório? Então, na verdade, assim, como a gente até tinha comentado anteriormente, desde que eles nascem, as coisas começam a mudar de rumo. Uhum. Mas muitas vezes aquilo a nossa vontade ela não pode ser soberana, as nossas necessidades de pai não pode ser soberana, porque a gente tem outras coisas para tomar conta e tem outras necessidades para suprir com os nossos próprios filhos. Uhum. Mas eu falo que não tem não tem momento certo, não tem fórmula certa, as coisas vão se ajeitando. Vão acontecendo, né? A famosa teoria das abóboras no caminhão, né? O próprio movimento do caminhão vai fazendo com que elas vão se arrumando. Hoje, a minha primeira filha, ali, está com 10 anos, e hoje, assim, a minha dedicação à família e o meu estilo de vida, hoje, ele é muito mais adequado assim, hoje eu me sinto muito mais presente do que eu era quando ela nasceu. Mas se me perguntar de verdade: "O que que você fez? O que que você programou?", não, assim, de verdade, eu acho que as coisas foram acontecendo, sabe. Eu acredito muito na providência divina, acredito muito em Papai do céu, e acho que ele vai colocando automaticamente as coisas no lugar. Lógico, assim, a gente vê alguns casos no mundo, assim, coisas trágicas que acontecem com alguns pais, que tem alguma necessidade de trabalhar bastante e é ausente, que infelizmente acontece, a gente não sabe por que não é dado a nós esse conhecimento, É. mas no geral, a regra é essa, as coisas vão acontecendo e devagarzinho vão se ajeitando, e a gente E vai dando conta. tem uma coisa interessante, que eu não sei se o Marcelo também concorda, que o melhor não é só a questão. E eu falava isso, e é engraçado que, por exemplo, há 10, 15 anos atrás, logo no início dessa luta, eu dei palestra para pais, né? Eu tenho foto disso e tal, e a gente falando como criar filhos resilientes, porque naquela época já tinha essa discussão toda. E eu falava justamente sobre isso, que a questão não é o excesso de disponibilidade, mas é a prioridade durante essa disponibilidade. É fazer a qualidade desse tempo. Então, porque, por exemplo, se você está com a criança 24 horas, né, você pode, e não tiver ela como prioridade, né? E hoje a gente tem o celular, a gente tem uma série de outras coisas que tiram a gente dessa prioridade, né? E na própria, a gente mesmo, das nossas relações, do nosso dia a dia, se você não tiver prioridade, você não vai ter a intenção, né, de ser pai naquele momento e as coisas não vão estar acontecendo. Então, acho que tem muito menos a ver com tempo e muito mais a ver com prioridade, com intenção. Você concorda com isso, Marcelo? Você tem aproveitado bem o tempo? Concordo, né? Tem que ter aquele tempo de qualidade, né? Acaba que hoje, estando em casa, nem sempre quer dizer que você está presente ali. Porque às vezes você está em casa, aí você se distrai, né, com o celular, se distrai no computador, e, e, e não que você às vezes esteja deixando a criança ali de lado, né? Tem alguns momentos que tem que parar para poder trabalhar, resolver alguma coisa, algum problema, entendeu? Mas a gente tem que se vigiar e se observar, porque lá eu já tive algumas experiências, né, por mais que curta, agora eu tenho um pouco para poder contribuir com o Pedro, né, durante esses 10 meses, mas, por exemplo, tinha momentos que eu tinha que parar ali de brincar, de dar atenção para o Arthur, para poder pegar o computador, trabalhar ali alguns minutos para resolver algum problema pontual, mas nesse tempo
Aí o Arthur sai ali do tapetinho dele, do tatame, que tipo, profissão Vira. perigo. Se rastejando ali, vou ficar mais seguro pra ele agora no chão, que não tem como ele cair do chão, né? Ele levantou o andador, ele já tentou cometer Um ato, um ato aí, né? Um atentado. um atentado a si próprio. Exato. E eles vão tentar vários, viu, Marcelo? Acredite. Eu já tava pensando em botar Só tranca na gaveta lá, inclusive, né? Tem Mas- umas ótimas, depois eu lhe passo. Vamos fazer essa troca de informação. Pedro, já pega, já. Mano, Porque nós tá tudo aqui. o maior pânico que eu sempre tive foi essa questão, porque criança faz as coisas mais impossíveis. A gente vê isso na internet e acha engraçado, mas isso é pânico, terror e pânico, entendeu? Hoje eu vi um vídeo que justamente uma criança estava dentro de uma pia e ela tinha distorcido a torneira e a mãe chega assim naquele desespero. Eu falei, gente, isso é engraçado de ver bonitinho só na cena, porque a mãe chegou ali, quem é pai, quem é mãe, geralmente vê tudo, né? Imagina assim, se essa criança tivesse caído, se ela tivesse batido a cabeça, se ela tivesse... Como é que ela fez tudo isso, né? Então é pânico. Então, o que eu tava colocando é que, em alguns momentos, né, você tá ali presente, tá querendo dar atenção, porque também é importante pra criança, né? O momento que ela vai absorver alguma coisa. Você acha que não, mas ela tá o tempo todo com HDzinho vazio, captando tudo, né? A primeira vez que ela tá vendo um copo, Tá filmando tudo. primeira vez que ela tá vendo um celular, uma mesa, uma parede, um pássaro. Passa um pássaro, ele fica parado, vibrado, né? Nunca viu, né? Mas... E aí, quando eu me observei, eu tava aqui trabalhando, e aí ele tá aqui no meio das minhas pernas, né? Mexendo, deitado, né? Ele chuta o pé, pega a mão, puxa a calça, entendeu? Vai tentando puxar a gente envolver, né? Na brincadeira ele com ele. Aí você tem que se vigiar, né? Para que também isso não se torne rotina, porque senão, com o fato de você estar ali presente, né? Você consegue ao mesmo tempo estar ausente. E acaba que a criança ela precisa dessa atenção. Eu queria fazer mais uma pergunta que Não, só comentar essa última, porque eu lembrei de um filme que eu vi, não sei se vocês já viram, que é o King Richard. Conta a história do pai chamado Richard, que criou duas filhas, que eram gêmeas, Serena Williams e Venus Williams. Elas foram tenistas. A Serena Williams teve mais de 70 títulos. Uma das maiores tenistas a nível mundial, a segunda maior com mais títulos. E ele, assim que elas nasceram, ele já intencionou que elas seriam as maiores campeãs do tênis. Então ele colocou toda a prioridade da vida dele em elas serem as maiores campeões. Ele soube colocar Então um isso objetivo, né? colocou como objetivo, é o poder da priorização e do foco. Então quando eu vejo que o Morosini fala, tem que ir fazendo, tem que ir, eu sei que vai ser assim, porque a gente tem que fazer o nosso trabalho e fazer a criação dos nossos filhos. No caso dele, o trabalho dele era, de fato, os filhos e a carreira dos próprios filhos. Então, ele conseguiu focar ali de uma forma que O pai do Michael potencializou tudo. Jackson também fez isso, né? A Verdade. gente chegou a ver o musical também juntos. O pai do Michael Jackson também fez isso. Não sei se vocês sabiam disso também. Intencionou. O Ele pai intencionou mesmo, eu lembro. do Robinho também fez. Não é do Robinho? Foi do Do Robinho? Neymar, Do Neymar. Neymar. O pai do Neymar também tem um documentário que mostra isso. Que são pais intencionados, que desde criança já trabalhavam as crianças, né, para poder assumirem um papel de destaque na vida. Eu queria perguntar uma outra coisa para vocês aqui também que eu acho interessante, porque assim, deixa eu contar para vocês. Para poder montar esse podcast, eu fui pedindo uma série de perguntas para uma série de pessoas e elas foram me mandando, entendeu, né? Eu fui perguntando porque pessoas que conviveram comigo durante a paternidade, pessoas que me admiravam, né, sendo pai, e com quem eu também as admirava, ou seja, havia essa troca. E aí eu fui pedindo algumas perguntas e fui trazendo algumas perguntas e eu fui separando para trazer para vocês. A gente vai poder fazer todas, não vamos poder fazer de todo mundo, mas algumas eu achei muito interessantes. Eu queria saber aqui de vocês se sentiam preparados para ser pais? O que mais preocupava vocês antes de ser pai? Porque a gente está naquela fase pré ainda, nós estamos pegando a fase mais Pedro, né? O que vocês ainda se lembram disso? O Marcelo está fresco. Agora, para o Pedro, tá vivendo isso. Para mim, está bem antigo. Assim, eu não me lembro. Você não vai se lembrar depois, entendeu? Se vocês se lembram, eu acho que já é o início da minha amnésia, entendeu? Assim, mas eu não me lembro bem assim desse detalhe, não. Mas eu achei uma pergunta interessante porque eu queria ouvir de vocês, que são pais que, de certa forma, eu admiro, né? E estou acompanhando. Assim, a minha preocupação realmente era tempo, né? Como é que seria disposição de tempo? Não, nosso dia só tem 24 horas, a gente precisa dormir. Apesar que é difícil, mas a gente precisa dormir.
Então, assim, é tempo e pai é assim, é ali dentro da família a pessoa do pé no chão, que puxa para a realidade. Então as coisas, né, da rotina, né, custo e como que vai ser, o como é que vai ficar a casa, enfim, Uhum. as coisas mais concretas, assim, digamos assim, Mais objetivo, mais né? objetivas, né. Então, acho que assim, tempo e: "Poxa, será que vai dar certo? Eu vou conseguir trabalhar, vou conseguir pagar as coisas e como é que vai ser né, toda É essa verdade, tô me lembrando estrutura". aqui agora, é verdade. Eu era mais objetivo. Agora, como Isso. avô, eu tô mais na subjetividade, eu tô mais É. nessa coisa de pensar: "Como é que eu vou me comunicar com ele? Será que eu vou conseguir passar essa coisa da geração? Vou conseguir, né, tá sendo capaz de entender ele farmando áurea, por Falando exemplo?" Eu quero sei que que serve, que fique né. registrado, porque na fase dele vai ser uma outra coisa, mas será que eu vou Sim. ser capaz de compreender esse negócio de farmar áurea? E na época dele, o que vier, entendeu? E eu vou ser capaz de me comunicar com ele nesse sentido, né? Porque se Uhum. comunicar com ele bebê é excelente, entendeu? Agora é Você difícil. entende o que você quer, né? Não, E pronto, fica lindo, e ele né? fala o Tá que falando você. que adora o pai. Agora, depois, você realmente é uma fase, é uma preocupação mais complexa, que é justamente você ser capaz de entender o que a geração dele está vivendo, Uhum. não sendo da geração dele, Sim. né? E é por isso que hoje a palavra que eu estou usando, a palavra que eu usei muito com a Hannah era cumplicidade. E eu trouxe essa palavra a vida toda, né? E o Pedro sabe que isso é verdade, a nossa relação é de extrema cumplicidade. Nós somos extremamente cúmplices, assim, nos almoços. Pode ser comendo 15 minutos, entendeu? É uma conversa, sabe, assim, você está bem, não sei o quê, sabe, assim, uma conversa muito, hoje muito horizontal, né? Já foi muito vertical. Mas a palavra hoje que está me cabendo é sabedoria, né? Porque eu acho que só a sabedoria vai me trazer, agora na fase de avô, vai ser capaz de me conectar a uma nova realidade, a uma nova criança, a uma nova geração e poder me comunicar com ela. Vai ser o meu desafio, hein? Vocês vão me ensinar, porque ser pai, vocês vão aprender agora. Agora, ser Uhum. avô, vocês é que vão me ensinar sendo pais também. Você, Morozinho, o que que você passava na sua cabeça, Então, assim? assim, na Qual foi a verdade, a maior preocupação, mas sempre foi, continua me perseguindo, é de forma muito objetiva, é o que vai ser o produto final, né? Nossa, É o que a gente vai conseguir no final, Essa obra. o que que vai ser a nossa obra. A gente vai conseguir um adulto emancipado, um adulto isso, feliz, sem traumas, isso. Um adulto válido, um adulto válido, um válido. adulto válido. Isso para mim, assim, sempre foi a minha maior preocupação, desde que eram sementinhas, É, que é a fase que o Pedrão está agora, até a fase que eu estou hoje, e acredito que isso vai me a vida perseguir inteira, durante muito a vida tempo. inteira. Eu E é aquela coisa, acho que depois que eles casam, depois que eles se formam, a gente diminui um pouco essa, porque já são válidos, aí já foram validados em vários processos, mas até lá, essa é uma e eu realmente estou é uma numa fase que, preocupação. assim, os meninos ainda estão em fase inicial, o início do início, então a gente como pai, como o tutor de tudo aquilo, você se cobra demais. Qual o produto final que eu vou ter de tudo isso, de todo esse processo, de todos os meus anseios, de todas as minhas preocupações, de tudo que eu estou me dedicando, o que que vai sair disso daí? Isso é uma grande Ou seja, é preocupação. a sua ansiedade hoje, É o né? conjunto da E aí, obra. se você vê, até vou falar uma coisa interessante, você vai conseguir ver isso aos poucos, a partir das pequenas vitórias. Então, tipo, ele vencendo no inglês, vencendo um campeonato na escola, entendeu? São as pequenas vitórias, aprendendo a tocar um instrumento, Andar de andar de bicicleta bicicleta, e nadar a primeira vez. São essas pequenas vitórias, mas elas também trazem ansiedade, porque, por exemplo, no caso do Marcelo, meu filho tem que andar, meu filho tem que andar, e eu tava, Marcelo, você vai passar essa semana com ele, você vai, entendeu? Dar uma motivada nele para andar lá, você tá entendendo? Sabe assim, né? Vai tirar um pouco ele do arrasta, entendeu? Né? Porque tudo isso a gente fica sempre nessa expectativa, né? E só que no ver o futuro, a gente não consegue, a gente vai vendo as pequenas vitórias do dia a dia que vai uhum. trazendo nessa coisa da inserção social, né, da competição e do crescimento, né? Isso é muito interessante. Você está vivendo isso, Marcelo, também? Essa ansiedade, né, assim, eu acho que o pai também fica um pouco paranoico, né? Acaba, às vezes, vendo se sempre calculando, medindo ali se está às vezes, correspondendo, às vezes, com o peso que deveria estar com a idade, né? Sempre você cria ali
algum medo, né, que pode vir a acontecer, se ele está desenvolvendo, se está andando no tempo que deveria ou não, se está falando, se está sendo estimulado corretamente, se não está. Essa ansiedade acho que é normal para todo mundo, né. Então nós também sofremos dessa ansiedade, né, mãe? Exato. Mães, né, pais, entendeu? Né, pais, né, Pedro, futuros pais, nós sofremos muito dessa ansiedade. Ela Mas também é muito comum. teve o doutor Luiz, ele colocou, né, sobre essa questão de ficar nessa expectativa também do que vai ser o conjunto da obra. E eu também divido um pouco, acho que é normal, todo mundo, né, mas é algo que conseguiu me expressar muito bem, foi essa colocação, né. É sempre você tem hoje o objetivo de investir em algo, entendeu. Só que esse investimento você não vai esperar um retorno financeiro, É. você vai esperar um retorno depois desse investimento. Só que esse retorno é o sucesso dele, é o sucesso do seu filho, é ver você conseguir enxergar que ele foi uma pessoa que ele teve uma boa dedicação, uma boa criação, entendeu? Que ele no final ele conseguiu alcançar algum local, né, alguma posição, ser ter uma recompensa do esforço que você teve. Tomou Então, boas decisões, fez escolhas certas. Essas são as perguntas. Isso. Faz a escolha certa, toma a decisão correta. Essas são perguntas que você sempre está, sabe assim, você está sempre ali validando. Tomara, mas toda vez que eles acertam, entendeu? Para a gente é um momento assim, entendeu? Toda vez que ele acerta, entendeu? Tipo assim, ele, por exemplo, o Marcelo estava contando que ele não estava, essa semana o Marcelo fez comida para ele, e ele não estava gostando muito da comida do Marcelo, e Não voltou pro tava leite. se agradou muito não. Eu provei, tava ótimo. Tempero maravilhoso. Tava ótimo, Entendi, entendeu? entendeu? Só botei um pouco mais de sal pra mim, né, mas Eu falei, Marcelo, é só olhar para ele e falar, papai gosta, por favor. Me ajuda. eu percebi, né, eu tava ele tem que copiar, né, ele não queria, ó, comia, daqui a pouco eu já tava Todo mundo fez isso, uns né? 2 potes dele já lá. Eu acho que todo mundo fez um pouco isso. Ia dar comida pro neném, o neném não queria, comia, entendeu? Aí a criança Acorda de vai. noite, acordo de noite pra poder fazer a mamadeira dele, né, eu pego o leite, né, pego uma fórmula, uma pra ele e uma fórmula pra mim também. São 2 bebês, estão se alimentando. Não vou falar aqui, não. É engraçado que agora que a Hannah tá grávida, ela tá mais fresca com alguns alimentos, ela tem dito que ela tá comendo com os olhos. Então ela olha se tá aquele prato bem organizadinho, às vezes a comida nem tá tão boa, mas se tá bonito, ela já acha mais gostoso. Se tá meio feio, ela já, não, amor, não gostei não. Aí eu sendo do lado dela, amor, deixa eu te falar, vou comer, você vai ver como tá gostoso. Eu sei que tá gostoso, e eu já experimentei lá na cozinha de trazer. Amor, olha pra mim, você vai ver o rosto delicioso que tá. Eu, nossa, amor. Nossa, experimenta. Aí ela come, nossa, amor, realmente tá muito gostoso. Então, é realmente engraçado. Eu já tô meio que tendo a experiência. Então, assim, hoje ela quer jantar comigo, ela quer estar mais comigo ainda. Ela já tá tendo essa conexão. similaridade de eu também estar cuidando dela. Essa Então, conexão. ela tá sendo meio que filha nesses momentos para ela poder também cuidar da verdade. criança, né? É verdade. A gente cuida da esposa, O que né? você não contou foi que o avô, todo domingo, faz uma feira para ela. Falando sério, Paulo. Inclusive, aquele tomate lá que você comprou tá uma delicioso. Todo Com sal. domingo. Eu estou criando o hábito de fazer isso. Na realidade, eu falo sempre, se você cria rotina, essa rotina a criança não esquece nunca mais. Sim. A Ana conta coisas que eu fazia com ela com 5 anos, não é, Pedro? A gente conta. E aí eu vou lembrando, eu falei, graças a Deus eu fui criando esse hábito, né? Então agora, todo domingo a gente vai à missa, né? Os domingos que a gente pode ir juntos, mas eu passo como é que fala? No verdurão, né? No seu Pães e vinhos. Pães e vinhos. Vocês não vão fazer publicidade? Pães e vinhos? Pães e Né? Eu passo na Pães e Vinhos e compro as minhas verduras e vou falar para a mulher. Depois a mulher do caixa fala, ó, isso aqui é meu, isso aqui é do meu neto. Da minha filha com o meu neto. Então, vai separando, né? Eu compro abacate, como não sei o quê. Aí eu falo, minha filha, essa semana eu introduzi um novo alimento. Olha só. Eu introduzi um novo alimento, não foi? Beterraba. Do beterraba. Kiwi. Falei, agora você vai tomar suco de beterraba, entendeu? Vai fazer isso, vai fazer aquilo, ou seja, essa preocupação, Legal essa esse preocupação. estímulo, isso que É o você tá, início. não, É o isso que você início, está né? fazendo com ela e que você vai fazer com seu filho, se você criar esse hábito, você não se esquece jamais. Eu acho que o filho não esquece e você também não esquece sendo pai, né? Uhum. Você acaba guardando isso
E você vai fazer isso assim. E eu faço com o maior prazer. Para mim, tipo, já isso foi incorporado ao meu domingo. Você tá entendendo? Ir ao verdurão e comprar as verduras da minha filha. Aí eu boto no meu carro, aí eles chegam lá, boto no carro deles, eu guardo no carro aí, entendeu? Sabe assim, né? Entendeu? Sabe assim, para vocês comerem e tal, isso é muito É importante. interessante que o pai também ele vai desenvolvendo a empatia, que é uma habilidade a se desenvolver. Quando a gente não é pai, a gente naturalmente é um pouco mais egoísta, porque não tem que cuidar tanto de um filho, né? Ou se eu não sou ainda casado, mais ainda. Para quem já é casado, opa, já tenho que cuidar da minha esposa. Sou casado, tenho um, tenho dois, tenho três. O nível de empatia vai aumentando, seu egoísmo vai acabando, o nível de responsabilidade e, portanto, muito mais E amadurecimento. aí É eu vou muito botar bom. uma pergunta que não está aqui, tá? Uhum. Vocês acham que aumentou a intimidade entre vocês e a esposa de vocês, no casamento? Vocês acham que isso, que o filho trouxe essa proximidade que o Pedro está relatando agora, que ele está construindo? Bom, Mais novo, Aí, vamos começar pelo aham. mais começar do menor, né, para os mais Mais velhos, né, mais experientes. Eu, assim, não que aumentou a intimidade, né, mas acho que eu e no meu caso eu e a Amanda, nós sempre sentimos pensamentos muito próximos, né? Então, isso eu acho que a gente divide muita coisa, assim, tem assim, os mesmos objetivos, né? Tem a mesma linha de raciocínio, de as mesmas pensamento, intenções, né? as mesmas intenções. Então, assim, eu, assim, no meu caso, acho que não desenvolveu uma intimidade maior, que isso a gente já tinha, e até mesmo hoje, quando a gente senta e conversa, né, sobre como é que vamos fazer isso com o Arthur? Não vamos. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Isso sempre está bem alinhado. Então, se não existiam assim, situações opostas, né, que agora estão se aproximando mais ou algo do tipo, né? E a gente também consegue dividir esse bem, né? Essa questão assim, um vê quando o outro está mais cansado, né? Um já ficou um bom tempo ali, com o Arthur, pô, peraí, deixa eu pegar ele um pouco, né? Porque Deixa eu vocês cuidar estão na um fase do pouco. labor, entendeu? Que é a fase laboral. Não é a fase muito Trabalho de pensar, braçal não. É do ali. braçal mesmo. É de lavar fralda, de trocar. Não lavar mais fralda, é coisa antiga, entendeu? É trocar fralda, de Dar cuidar, de banho, cuidar. É quando a criança ela fica 24 horas com você, dependendo no do seu colo. Eu estava com um amigo agora, ele estava me mostrando umas fotos, e eu falei, aí eu falei, estava mostrando na casa que eles ficaram, lá na cidade que eles estavam. É, na beira de um lago, muito bonito e tal. E aí tinha uma amiga dele que era mãe. E aí eu falei, que coisa interessante, o tempo todo a criança, no, sabe, colada, amarrada à mãe, o tempo todo, ou no colo do pai, né? Então essa é a fase do labor, demora assim um tempo. Mas depois vem essa fase da negociação, Sim. né? E aí nesse momento eu acho que a intimidade ela é muito importante, né? A cumplicidade é a intimidade, mesmo na hora de Olha que legal. mesmo na hora da. A gente ficou até, entendeu? Com cara de paz. Legal, Mas, Gente, eu não acredito. Nós temos essa filmagem. Meu Deus, Deve ter sido o Marcelo que fez essa peritécia. meu Deus, o Marcelo não fez isso comigo. Bacana, né? Eu tô achando que eu sou a mesma pessoa. Eu tô achando que era você. Você achou que era dois? Eu te juro. Mas eu tô mexendo ele, não é? Tá vendo que eu não tô pronto para ser pai? Entendeu? Eu não consigo cuidar da imagem, não consigo distinguir as coisas. Meu Deus do céu. Olha o José, gente. Que saudades do José. Um abraço para o o José. Felipe aí, que era o pai novo, né? Quem era, né? É o Felipe, né? Felipe nutricionista. Felipe, doutor Felipe, nosso nutricionista, tô lembrando. Marcelo pregando peça na gente. Olha o Paulo, Aqui ele tava Morosini. menos descansado, né? Gente, nós Se somos aparecem os os cabelos ali, vocês vão ver que não é de hoje a gravação. Não, tá mais platinado, né? Tá muito mais. Gente, nós somos os mesmos, entendeu? Ou seja, a paternidade faz bem, né? Faz bem para a pele, entendeu? Aí. Cadê o Marcelo? Tava de barba. Marcelo? Morosini tava de Morosini? Tava de barba? Tava de barbinha. Meu Deus Doutor do céu. Filipão. Gente, é o mesmo Mas pessoal. faz ele já. A importância dos ritos de passagem, que interessante. Tá no YouTube. Tá no YouTube. Tá no YouTube. 3 anos. Caramba, meu Deus. Meu Deus. Como é bom o tempo, tá vendo? Né? Interessantíssimo isso aí, muito bom mesmo. Obrigado, Marcelo. Obrigado aí, pessoal da produção. Eu queria também ver com vocês uma outra pergunta interessante aqui.
vocês, já que vocês são pais, até hoje, né? E no caso do Pedro, ele ainda vai, ele espera, e ele pode projetar isso, né? Pode fazer. Qual é em qual momento, né? Como é que fala? Eu acho que eles não responderam ao anterior, né? Da questão da Não intimidade, né? respondeu? Não. Sobre o Não. quê? A intimidade, A né? Se intimidade. isso Ah, se tá. desenvolver uma intimidade maior. Perdão, me perdi, tá? Uhum. Desculpa. Vamos. Então, vocês acham que a intimidade, depois de um certo tempo, quando as crianças vão crescendo, essa intimidade, né, para fazer essas discussões, essa interação, também vai aumentando? Eu acho que vai aumentando. São fases, né? Então, tem a fase do trabalho braçal, que é Uhum. muito cansativo. E a hora que o bebê dorme, cada um vai dormir. A fase do sono. Sono, Você vai fazer uma coisa, você Tá não bem faz leve. amanhã, você vai dormir Vocês ali. mudavam fácil também de opinião, assim, teve um momento que você quer que ele durma logo. Daqui a pouco eu tenho 1 hora dormindo, 2 horas, 3 horas, eu falei, peraí, já tá dormindo demais, né? Agora Sim, é sim, jogar, né? é isso, assim. Se não tá dormindo, tem errado, se tá dormindo demais. Você vai ver se não tá respirando, né? Você tá Tem muita, respirando. Esse pânico. tem muita paranoia, assim. Mas quando cresce, desenvolve, Paulo, Desenvolve. assim, né? E aí, assim, e são fases, são negociações diferentes. Realmente, assim, na hora que a criança nasce, a relação do casal muda, né? Porque Muda. namorado, ou mesmo casado novo ali, sem filhos, é uma relação. Na hora que a criança nasce o pai, nasce a mãe. Isso. E ao longo das fases vai ser diferente. E assim, agora que os meninos estão com quase 10 anos, assim, né? Os dois, a relação é diferente, assim, tá um momento bom, leve, no sentido assim, não, põe eles lá, às vezes eles se consomem ali, a gente fica mais livre, a gente consegue conversar outras coisas, Ele já pode né? ficar na casa da avó, Sim, nossa, entendeu? Já pode ficar na casa de um tio, de uma tia, já pode, né? Já dá um tempo vai dar maior. um tempo, a gente volta a ter, né, enfim, a relação do casal também, Isso. então isso, Começa a olhar para isso, dentro, né? isso. Isso é muito importante. Isso é bem interessante, coisa que a gente não conseguia fazer antes, né? Porque o trabalho braçal, consumir agora, não tem tanto aquele trabalho físico ali, aquele cansaço físico, mas tem o, né, desgaste mental ali, né? De estar ali e corrigindo e conduzindo e nos policiando, porque agora a gente não basta só falar. É. Você falar e não fazer, a primeira coisa que ele vai apontar na sua cara. Não, Então, eu tô a achando que você vai deixar de ser cardiologista, vai ser só. Vixe. Entendeu? Vai ser paidologista. Vai Tá entendendo? Paidologista. Paidologista, porque você tá muito bom, você tá muito craque. Opa! 4 anos depois, a paternidade fez muito bem para você. Bem. Tô falando sério, você tá bem desenvolto, parabéns. Você, Morozinho, você acha que isso mexeu com a intimidade de vocês? Na verdade, sim, eu tenho uma opinião que desde o começo, desde o nascimento do filho, que a intimidade do casal aumenta mesmo nessa fase braçal. Uhum. Eu digo que aumenta porque ali você começa a conviver com fronteiras que você não convivia antes, então aquilo cria uma proximidade maior. Para educar um filho, para criar um filho ali naquela primeira fase braçal, é praticamente criar, não existe muito educar ainda. O Verdade. educar ainda é menor, mas você começa a conviver com hábitos, com cultura diferente, afinal você casou com uma pessoa que vem de uma família diferente, vem de uma crença diferente, vem com bagagens pessoais diferentes. E aquilo, assim, a partir do momento que chega um filho, essa fronteira vai se aproximando demais. E aquilo ali, na minha opinião, já é uma forma de melhorar a intimidade do casal. Até porque, assim, de uma forma até engraçada, mas é e não é. Naquele começo, no trabalho braçal que a gente passa ali no começo, você começa a conviver com uma pessoa que está aflorando sentimentos pelo cansaço, pelo estresse, que você não iria ter oportunidade se não tivesse um filho com ela, de conhecer aquele lado, de saber como a pessoa age diante daquela adversidade. Do estresse, Do né? estresse, e isso é criar intimidade. Com certeza. Isso é melhorar a intimidade. Então, assim, a chegada de um filho na minha opinião, desde o começo a até que o filho se emancipe, A melhora da é comunicação. a melhora da É comunicação. necessário que intimidade. essa comunicação exista, né? Exato. Eu achei muito interessante que vocês colocaram aí. Eu estava falando sobre a questão sobre a questão do nascimento também, a gente estava aqui colocando algumas coisas. Em que momento que você percebeu, aqui essa pergunta o Pedro já está colocando para a gente também, em que momento que você percebeu que a sua vida
tinha mudado para sempre? Eu percebi que minha vida tinha mudado para sempre a hora que eu vi o primeiro exame de beta-HCG positivo. Isso aí ali já abriu uma nova cortina para mim e falou, ó, assim, porque é aquela Morosini, coisa. não sabia que você era tão sentimental. Eu tô falando sério, eu vou ficar chorando. Eu pedi um lenço pro pessoal aqui, porque eu tô muito emocionado com a sua fala. Eu tô falando sério. Mas é verdade, assim, porque antes de ser pai, a gente, os homens, eles criam uma ideia do que é ser pai, do que é ter uma família, do que é ter um ou alguns seres ali para você criar, para você emancipar e saber qual vai ser o produto final daquilo, qual a melhor forma, qual não é. Mas até então, em um mundo muito hipotético. A hora que você vê um beta-HCG positivo, que aquilo deixa de ser uma hipótese e passa a ser uma realidade bastante possível, a cortina se abre. Então, a partir dali, a sua vida muda, a sua cabeça muda, muita das coisas, muitos seus planejamentos deixam de ser os mesmos. Como a gente falou, o seu egoísmo Vai mudando. vai saindo e você vai vendo que a partir dali, aquele exame, aquele papel de beta-HCG tem mais importância do que você. E tem uma coisa muito interessante, não sei se você sentiu isso também, que era o seguinte: eu não posso morrer. A Exato. gente tem esse. Eu não tenho direito Eu de nunca morrer. tinha medo de. Eu nunca tive. E depois, assim, com a Ana, fala: meu Deus, se eu morrer. Tá entendendo? Sabe assim, né? Como é que vai ser? Tá entendendo? E é uma coisa assim que você passa a ter medo da morte, né? Você passa a ter medo Eu falo, né, que eu não tenho direito de morrer. Não tenho direito. Eu ainda não tenho esse direito. Então, tudo muda. Eu vou guardar essa frase. A- 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 Todo pai não tem o direito de Não morrer. tenho direito de morrer. Entendeu? Isso é muito Eu, interessante. assim, eu ainda falo, né, que assim, ainda preciso estar aqui por pelo menos mais uns 30 anos. Mas eu falei isso pro pai do Pedro, entendeu? Eu falei, Jorge, no dia que a gente foi fazer a revelação, eu falei, Jorge, nós temos mais 30, só que eu falei na parte de lavoura, nós temos mais 30, pelo menos nós temos razão para trabalhar mais 30 anos. Tá entendendo? Né? O Pedro mais 50, mas a gente mais razão para trabalhar e motivos para trabalhar nos próximos 30 anos, mais coisas para construir, né? Mais salutares, mais verbalizes e big boxes e vamos fazer todas as marcas daqui, né? Então vamos. Aquela nova de pediatria que vocês lançaram. Isso, tá dando spoiler, entendeu? Sabe assim, não pode. Opa! Falando nisso, O né? mercado tá de olho. Falando Corta. Pedro, vamos lá. Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Mais uma pergunta para vocês aqui, já para a gente poder fazer. A gente está chegando já ao finalzinho aqui. Qual foi o momento que você mais se emocionou com seu filho até hoje? Né? Mesmo dentro da barriga, eu acho que deve ter tido algum momento, né? Eu suponho. Pedro, vamos começar por você que está ainda com o filho dentro né, da barriga, do forninho, ali. Qual é o momento que você mais se emocionou? Até o momento, Até o momento que eu momento. mais me emocionei, a primeira vez que eu vi o Alessio no ultrassom. Vê-lo ali, as imagens, aí já vendo cabecinha. Hoje eu vi ele de lado, já deu para ver que o nariz já é mais avantajado para o árabe, mas é porque tá aquele narigão de árabe, mas tem uma certa vantagem. E você vê ele realmente mexendo. Eu já vi ele mexendo. Ele mexeu ali aquele dedinho. Então, quando a gente vê aquilo se concretizando, fala: meu Deus, eu já sou pai, só não nasceu. E aí a gente já fica, né, realmente muito emocionado. Então, assim, as emoções que têm vindo são todas muito positivas. Tem uma preocupação, mas eu tô realmente muito feliz e eu me sinto realmente capacitado. Que Me bom. sinto capacitado. Eu acho que a minha empresa, ela me capacitou, a minha escola de comunicação, ela nos obriga a nos perceber constantemente. Então, eu constantemente faço vídeos, me olho falando, então eu consigo ter essa autoconsciência. Então, isso me faz com que eu possa também desenvolver essa capacidade de desenvolver essa análise dele, se eu consigo fazer essas leituras corporais. Acho que consigo ali ter algum guia através desses conhecimentos. Então, até agora, as emoções estão completamente positivas. Você, Marcelo, 9 meses, 10 meses. 10 meses. Qual o momento mais marcante? Lembrando que isso vai ficar arquivado para o Arthur, né? Ele vai ouvir. E você falando isso daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Desse não né? teve um que foi o mais marcante, mas teve, assim, cada fase você considera essa fase assim, um marco, né? Histórico.
durante a gestação, a primeira vez que ele mexeu, né? Que a mãe sempre sente, né? Mexendo, é constante. Mas às vezes ele mexia, só que não era o suficiente para você ver. Você captar, pra E aí você sentir. ficava querendo, às vezes, sentir, Ser né? um Mexer. ultrassom. Né? Vamos usar a linguagem médica, né? Queria ser um ultrassom. Então, você, às vezes você queria sentir ele naquele momento durante a gestação, né? Ele tocava na barriga, deixa eu ver se agora ele vai continuar mexendo, ele parava, né? Falei, pô, aí até que um momento ele vai e mexe. Depois que ele nasceu, né, o próprio nascimento, né, em si, até quando ele nasceu, a enfermeira pediatra do lado, né, ele já perguntou se quer trocar ele, né, se quer já botar a fralda, aí eu falei, "Ah, quero, já, aí já peguei ele na hora, acabou de nascer, já coloquei a fralda, né, até a Amanda ela fala, né, não, Marcelo na hora ele já pegou o Arthur, já quis colocar a Legal, fralda, quis legal. mexer nele. Tá vendo, E, Arthur? e também, agora assim, nessas fases, né? Todas as descobertas, assim, a gente fica realizado, né, com tudo. E com besteira, né? O fato de ele conseguir sentar, seja. Antes você via ele no tempo todo, às vezes só ficando deitado, ele não conseguia se equilibrar sentado. Agora, quando ele ficou sentado, que é algo que todo mundo fica, né? E é normal, mas para ele, você fala, cara, foi, foi histórico, né? Ele começar a tentar falar, né? Que ele tá nessa fase de ficar ali fazendo barulho, aí ele olha para você, ele ri, aí você sente que tem uma interação. Isso eu acho que agora, até falando, agora eu pensei nisso, acho que no momento é a parte que fica mais satisfatória, né? Na hora que você chega para interagir com ele começa a ter interação com você. Ele olha para você e já te responde sorrindo. Aí você sai, ele fica te seguindo, tentando ver até onde você tá indo para poder te acompanhar. E esse sorriso vai te acompanhar a vida toda. Entendeu? Esse olhar. Sorriso, o olhar vai te acompanhar a vida. Você vai negociar com ele a vida toda assim. Essa primeira negociação você não vai perder nunca. Ela vem desde a infância e depois um olhar. A Hannah falava que eu olhava pelo retrovisor assim, e acontecia isso mesmo. Né? Eu olhava pelo retrovisor assim, às vezes, dava uma olhada assim, e ela já começava a chorar. Tipo, já, sabe assim, porque ela já entendia. Aí todo mundo pensava, nossa, ele deve bater muito nela, né? Deve ser uma pessoa muito. E só que não era justamente essa questão do olhar, entendeu? Sabe assim, essa coisa fixa do olhar do pai, de você olhar e às vezes do mesmo olhar de aprovação e deslumbramento, né? No dia que casou, que eu entrei, que eu fui andando com ela, quando eu falei para o Pedro, a gente foi andando, eu fui contando cada fase, assim, sabe? Cada passo que você vai dando até entregar para ele no altar, foi justamente contando um pouquinho daquilo que foi vivendo. Assim, você vai passando o filme, vocês estavam lá, todos, né? E vocês viram como é emocionante, ou seja, a comunicação, eu acho que é alguma coisa que você não pode perder com seu filho jamais, né? Algo que tem que ser bem elaborado. Você, Morozinho. Na verdade, assim, a gente vai ser mal. Não existe um momento, um ponto específico. Mas, assim, o que mais traz emoção é a gente acompanhar a evolução deles, o amadurecimento. Talvez porque nisso esteja ilustrado aquilo que a gente falou também do produto final. Você vai vendo que a coisa está dando certo e aquilo vai causando emoção. Existe ato nos filhos que emociona muito a gente e é um ato que acontece em várias circunstâncias, que é essa questão do olhar e essa questão principalmente em várias circunstâncias diferentes na vida, ou quando você vai buscar na escolinha, ou quando E ele eles está correm para você. ele corre, ele lhe olha, meu É, pai. Ou quando está fazendo alguma apresentação na escola, em é. cima do palco, ele olha e ele identifica. Ou quando ele está brincando na praça com um monte de amigo e você chega um pouco depois, ele lhe olha, esse é meu pai, e você vê que a partir daquele momento você é a referência dele, ele está o tempo inteiro ali prestando atenção em você e atento naquilo que você está fazendo para ele também. Isso é muito legal de você ver essa identidade de alma. Essa coisa que, assim, isso é ser pai. Você vê que tem essa, aquele, essa, essa cumplicidade, né? essa cumplicidade, Essa essa... coisa de. E você, Paulo? Eu fiquei pensando aqui, acho que eles vão mudando muito ao longo do tempo, então se eu pegaria, quando eu peguei eles pela primeira vez no colo, vi ao vivo, assim, Era uma né? pergunta que engraçada, uma pergunta também que pediram, mas eu não ia colocar porque não vai dar tempo, mas é uma É, pergunta que você sentiu. eu Você acha? vê-los assim, e assim, não sei se para felicidade de mim e azar deles, eles eram muito parecidos comigo.
Então, Os os dois, na hora que eu peguei, eu Controvérsias, Paulo, Vai controvérsias, há controvérsias. Há Tu também controvérsias. parece bastante comigo, viu? Há controvérsias. Coitado. Tô brincando. Mas vê-los assim dá uma emoção impacto, né? boa, assim. E agora na fase pré-escolar foi a formaturinha, né, da educação infantil. Realmente ver a conquista deles ali, você tá presenciando aquilo, eles lá pegando, né, o Foi mais diplominha, legal. fazendo, né, as apresentações, aquilo foi muito bom. É Foi mágico. muito bom. Isso que o Paulo falou de gratificante, parecer, né? isso é muito engraçado, porque às vezes você tá com eles assim, você olha algum traço, um dedinho que parece, você fala, gente, mas Gente, que que cara doido, assim, né, mesmo cara? jeito, assim, um jeito de cruzar as pernas, alguma expressão sua que ali, assim, você entende que realmente a genética existe, sabe? Você fala que você transmite aquela coisa. Isso é Essa muito coisa O vai- Arthur, passa, ele tem. né? O Arthur, ele tem Você a minha brincou com orelha, o né? nariz do ar. Você Ele vai tem ver até- como é que é legal quando você vê que vai comer um pedacinho de mim, O né? Arthur, ele tem a minha orelha, ele tem até um cantinho aqui que dá uma mastigada aqui assim. Ele tem igualzinho. Que vem né? mascado. É, Que vem mascado. tem. Que legal. Isso aí não tem como negar, né? Então tá. O Pedro já falou, né? Pelo próprio ultrassom, né? Ele conseguiu ver também, né? Nariz. Nariz avantajado. Mas tirando da cor, né, Pedro? Ainda bem que ultrassom mente. E não só isso. E não foi no 3D que foi feito? Não. Então foi naquele que dá um zoom ali no outro, sabe? Não era azul, não, Pedro. E você, Aloysio, qual foi o momento marcante, assim? Você sempre teve um só, né? Não, tive vários. São vários. O momento que ela andou, o momento em que ela nadou, o momento em que ela andou de bicicleta, o momento em que ela falou, papai, foi a primeira vez. O momento em que ela se formou, né? Você vai guardar todos. Eu me lembro de todos muito vividamente. Muito vívida, é como se fosse hoje. Tá entendendo? Esse da piscina, porque eu não considerei só o fato dela nadar, eu achei que foi uma coisa muito da coisa da confiança. Tinha a intenção ali, né? Ela, pai, eu não vou pular. Minha filha pula, eu não vou te soltar. Ai, pai, eu vou afundar. Você não vai soltar. E isso foi uma coisa que eu usei para sempre. Eu jamais vou soltar a sua mão. Você pode confiar. Isso é muito interessante. Você falar assim para a criança: você se lembra de quando você pulou na piscina, seu pai te soltou? Não. Então, eu não vou te soltar. Da bicicleta também, né? Quando você vai atrás, na hora que você solta ali, que ela saiu assim, daí ela estava com a roupinha azul, eu lembro direitinho, uma blusinha, um short azul assim, com caixinha, um negócio assim, dando no cabelo. Então, são vários momentos. Eu acho eu acho que tudo que a gente faz na vida, eu acho que se eu cheguei até aqui, eu acho não, eu tenho certeza. Se eu cheguei até aqui, se existe Salutar, se existiu um momento para você decidir pela Salutar, para vocês estarem na Salutar, se existiu isso tudo, foi sem dúvida por causa da Armanda. Todas as mudanças que eu fui fazendo na minha vida, sabe assim? Todas as decisões que eu fui tomando, tudo o que você vai planejando, porque você não planeja só algo para eles, você planeja algo para você também, porque na verdade eles precisam te admirar, isso é muito importante. O maior desespero que eu tinha era, como eu via em alguns casos, quando eu, né, dando aula, fui professor e via alguns alunos, os pais de alunos, era ver que alguns filhos não admiravam seus pais. E eu não queria tirar a capa do herói. Tá entendendo? E eu acho que eu consegui até hoje. Né, Pedro? Eu acho que eu consegui até hoje. Isso é algo assim, é uma satisfação muito plena. É justamente você ter essa capacidade de ser herói da sua filha ou do seu filho eternamente. Não é aquele herói mais maniqueísta, aquele herói, sabe assim, tipo figurativo, mas é o herói em tudo, é a pessoa que ela vai buscar para tomar uma decisão. E mais, Porto seguro, né? e quando ela vai te ouvir, né, Pedro? É muito interessante isso, essa coisa de ouvir, né? Não só escutar, mas ouvir, prestar atenção.
né? Ainda reforçar. Tem vezes que ela fala, não, mas se meu pai está falando isso, né? Entendeu? Então, assim, você concorda comigo que isso traz uma certa importância para sua vida? Porque depois de tudo que você vive e que você vai passando e vivendo ao longo da sua vida, se você tem esse reconhecimento, isso não tem preço. Legal. Eu estou falando para vocês assim de coração, eu não sei nem se isso vai aparecer, mas eu acho que em vários momentos, em todos, eu só sei de uma coisa, em todos esses momentos, eu confesso, eu chorei. Uhum. Desde o momento da piscina, de andar, em todos os momentos, eu chorei, ou externamente ou internamente de emoção. Assim como chorei no dia do casamento, né? As pessoas acham que a gente não chora, né? Sim. Mas a gente chora também, a gente se emociona muito. E a gente não chora para os outros, a gente chora para a gente. A gente chora de alegria por ter valido a pena, poder ter vivido, né? Ter podido fazer a diferença na vida de um ser humano e ter construído um ser humano tão feliz e receber tanto reconhecimento. É isso tudo que eu desejo para vocês também. Reconhecimento. Reconhecimento é sem preço. Sabe aquele amor incondicional que a gente tem por eles? Entendeu? Isso volta para a gente, é refletido através do reconhecimento. Reconhecimento. Isso é uma coisa assim, o Pedro sabe disso, assim, lá em casa é uma coisa assim, é muito louca. Assim, eu criei hábitos muito antigos, né? Então a gente assiste a um determinado programa de televisão, que eu não vou fazer publicidade, entendeu? Sabe, um determinado programa de televisão, todos os domingos, sabe, juntos, porque ali a gente discute um bando de. Não que o programa seja bom, o programa não tá bom, entendeu? Mas a gente assiste até para criticar, porque a gente aprende a criticar junto. A gente está exercendo, sabe o quê? O diálogo. É um espaço para o diálogo. Tem dia que a gente esquece do programa e a gente continua conversando. A gente abre um espaço para a conversação. Pedro conta um pouco da vida dele, eu conto um pouco da Salutar, entendeu? Ele fica sabendo um pouco do que está acontecendo. É onde a gente se atualiza. A família precisa desse espaço, esse espaço de diálogo. A gente precisa, eu falo sempre, a gente precisa tirar os filhos de dentro dos quartos, né? As nossas casas não são hotéis. E a gente tem que trazer para o espaço comum. O espaço comum é a coisa mais importante para a saúde mental de uma criança. Isso eu estou afirmando, não sou, não é como profissional da área, sabe assim, eu estou falando para vocês, assistindo pessoas que têm, de famílias que dividem um espaço comum juntas, Rituais, né? rituais, Almoço, rituais, jantar. almoço, por exemplo. Eu sempre almocei com a Hannah, assim, só tinha um dia da semana que eu não almoçava, né? Na minha rotina anterior, sabe, assim, dentre as várias profissões, né, que eu já vim trazendo até chegar a CEO. Eu sempre almocei com a Hannah e a gente mantém ainda, hoje tem um dia até, que é hoje, Terça-feira. justamente, o Pedro sabe disso. É Terça-feira. uma coisa que é inegociável, tipo, ela casou, mas é o dia de almoçar com meu pai. Você está entendendo? Então, você concorda comigo que isso vai ficar para sempre? Ela vai repetir isso com os meus netos? Vocês vão repetir isso, criar rituais. Porque se a gente não tem a intenção, não cria um ritual, um dia de comer e conversar, um dia de assistir um programa, né? Eu, por exemplo, vou até contar aqui a última coisa. Muito engraçado, quando a Hannah tinha 12, 13 anos, e aí elas começavam a dançar na frente da televisão, elas amiguinhas, não sei o que, não sei o que. Eu, meu Deus, como é que eu vou tirar isso? Era Raul Gil. Eu lembro direitinho, tinha Carla Pérez, tinha. Eu não vou falar mais para não denunciar nem a minha idade, nem a da. Tá entendendo? E aí eu chegava em casa, aí eu subia as escadas, dava logo na sala, e eu pegava, olhava assim, tava elas dançando. Aí, meu Deus, como é que eu vou fazer? Porque se eu chegar lá e tirar, se eu for um ditador, chegar lá e tirar, eu posso fazer isso, exercer essa autoridade. Isso valia muito a pena quando ela tinha 2, 3, 4 anos, 5 anos. Mas ali eu já estava falando de uma menina de 9 anos, 10 anos, entrando numa pré-puberdade ali, entendeu? Ou seja, já estava vendo já um movimento hormonal e um movimento psicológico que eu tinha que entender. É aquilo que eu te falei, você precisa entender o que está acontecendo ali. E aí, o que eu fiz... É um constante estudo, Exato. Aí eu peguei, cheguei, sentei, elas ficaram muito felizes, né? Tipo, nossa, pai, que bom que você está aqui, sentei lá. E aí fiquei assistindo aquele programa. Eu falei, gente, mas vai ser só isso, esse programa vai ser só isso o tempo todo. É um concurso, não sei o quê. E aí eles querem explicar para você o mundo, né? Porque, tipo, eles estão traduzindo. E aí você fala, tá. Ai, gente, mas na época, vou denunciar, tinha umas revistas da NET,
entendeu? Aí eu peguei a revista da NET, comecei a folhear e vi um programa lá, um outro programa da Discovery Kids, sei lá qual era o programa, que era do Net, que Nickelodeon, sei lá. Eu até lembro o nome dos canais, né? Aí eu peguei e falei, mas eu tava afim de assistir isso aqui, entendeu? Eu vou fazer o seguinte, eu vou assistir lá dentro isso aqui, depois a gente volta. Não, pai, não sei o que, não sei o que. Não, pai, eu falei, não, mas vocês querem assistir isso aí? Não, pai, mas não, me espera só um pouco. Eu falei, gente, deixa eu falar pra vocês, vou perder o programa, gente. Eu queria muito assistir com vocês. Olha que legal isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você tá entendendo? Então, é justamente essa coisa de você, sabe, tá ali, entendeu? E elas mudaram o canal. E a gente assistiu outro programa, né? É lógico que depois elas devem ter continuado assistindo, mas em algum momento eu consegui participar ou interferir de forma positiva na comunicação que a gente tinha, naquele comportamento que eu estava achando ser ruim. Então a gente não pode só olhar e criticar e achar que a criança ela vai mudar só porque a gente criticou algo. Não é? A gente tem que participar da construção de uma nova forma de pensamento, de uma nova linha de pensamento. Essa participação, ela é calculada e ela não tem preço, mas ela exige tempo. Tá entendendo? Então, nem tudo você vai resolver da mesma forma. Tem coisa que você vai falar, não, não pega essa taça. Mas tem dia que você vai falar, você tem certeza que você quer pegar essa taça? Papai não pegaria. Pai, então se você não vai pegar, eu também não vou pegar. Ou seja, é esse tipo de troca. Eu acho que tiveram vários momentos, Paulo, assim, nós temos até hoje vários momentos repetitivos, mas que nunca são iguais, entendeu? E são momentos que a gente vai levar para a vida toda. Agora, por exemplo, ela está assumindo a Salutar Mulher, né, que eu já tinha anunciado há um tempo, mas eu vi que tinha que ter uma mulher, tinha que ter uma pessoa mais à frente, e eu acho que esse é a nova formatura, é o último momento. Então, eu vou dizer para você que sempre o melhor momento depois de um tempo é o último momento. Todos foram gratificantes, mas esse último momento é o que eu estou mais esperando. Nasceu o Alesso e nasceu a Salutar Mulher sob o comando da Hannah. Entendeu? Eu acho isso. Foi legal. Foi legal. Deixa eu fazer aqui uma última coisa com vocês aqui, só para a gente poder fechar, né? Porque a gente tem tempo também, a gente precisa fazer aqui. Eu queria que vocês agora, a gente saísse um pouco dessa coisa subjetiva e a gente... Se bem que hoje a gente foi bem confessional, né? Acho que a gente fez aquilo que a gente se propôs fazer, né? Eu estou muito agradecido a vocês, estou admirando muito vocês. Eu fiquei assistindo aqui vocês assim, e eu fiquei me vendo também em vocês, né? Eu vejo o Marcelo, pergunto muito, eu fico me vendo, né? Porque o Arthur era, né? Você viu, eu comprava tudo para o Arthur quando o Arthur foi nascendo. Fui ensaiando, né? E agora estou com o Alesso, meu neto. Então, eu me vejo muito em vocês, né? Eu vejo os anseios, eu vejo as incertezas, eu vejo... mas eu vou dizer para vocês, vai dar tudo certo. Tá entendendo? Vai dar tudo certo. Eu ainda terei o prazer, nós ainda teremos o prazer, vou fazer o convite, tá? Não estamos no segundo. Devemos fazer o terceiro, o quarto, vamos fazer de 4 em 4 anos, né? Mas eu ainda vou ter o prazer de fazer um podcast com vocês estando no lugar de fala que eu estou hoje. Como Entendeu? avô? Como avô. Como avô e tendo a mesma gratidão a Deus. A preocupação é a mesma, gratidão a Deus. Eu acho que isso te aproxima mais de Deus, assim, isso é muito importante também. Né? A gente se aproxima mais porque a gente começa a descobrir o que é, de fato. Eu falo isso muito, Marcelo, da igreja, sabe assim? Não é o fato de a igreja, né? Busque a Deus, porque muitas coisas vão ser explicadas por Deus, né? Ou às vezes você não vai saber o porquê, mas você tendo fé, você Tem que atravessa. continua. Você Você tem que se passa. apegar a algo, né? Você tem que É. ter assim, uma crença em algo, você Muito tem que importante. ter uma rotina em algo, A fé, entendeu? a fé. Tem um momento ali que você pode buscar algum local, né? Eu também acho que sim. Eu voltei, né? Eu vou e eu fotografo, né? Mais uma rotina. Eu fotografo todas as vezes. E não é porque, tipo, sabe? Porque eu não vivo uma vida para os outros. É uma das coisas que acontece com a gente quando a gente vai envelhecendo, vai ficando muito melhor. A gente até pode aparecer para os outros, mas a gente isso não é o principal objetivo. O meu objetivo é colecionar fotos para ele,
para dizer para ele: olha, eu fui para lá por você, voltei para a igreja com a sua mãe, entendeu? Sabe assim? E fomos tirando foto e fomos guardando. Nós estamos tirando agora, o negócio de tirar foto com a barriga dela todas as vezes, sabe assim, mês a mês, em uma posição, entendeu? Para dizer para ele: ó, foi essa rotina de dedicação que trouxe você até aqui e é esse legado que você tem que continuar. Essa história agora é sua. Vai chegar um momento que eu vou falar para eles. Como um dia eu falei isso para a Hannah. A sua história agora é sua, quando ela foi fazer o intercâmbio. Entendeu? Eu falei, quando você voltar, tudo vai mudar. E mudou. Tá entendendo? Quando ela voltou, ela saiu menina, e 1 ano depois, 6 meses depois, ela volta mulher. Dirigindo, tomando conta dos seus horários. Antes eu estava ditando hora de voltar para casa, da faculdade, hora de... Quando ela voltou, ela já voltou independente. Tá entendendo? Independente. Hoje ela me conta o que aconteceu, que eu fico até assustado. Mas assim, a preocupação, ela é a vida toda. Eu estava saindo da academia, a última coisa que eu vou contar, tem muito pouco de contar. Por isso que eu falo para vocês, um dia a gente ainda vai sentar para escrever um livro a 4 mãos, né? Eu estava voltando da academia, aí me deu passando ali perto de um supermercado, quando eu vou fazer, né? Que era o Big Box, lógico. E eu passando em frente ao Big Box, eu de repente pensei, gente, eu acho que eu vou colocar, agora falando para vocês, eu acho que eu vou colocar a Hannah para fazer um Doppler cardíaco. Tá entendendo? Por quê? Porque esse parto, né? Não, olha só, olha que a Hannah nunca passou por um parto. Olha o tipo de pensamento que o pai vai ter sempre. Vocês vão ter sempre. Sabe assim, a Hannah nunca passou por um parto, então será que ela cardíaca, sabe assim, cardiologicamente ela está pronta para isso? Você está entendendo? Aí As neuras. eu não vou falar mais porque, né? Mas assim, aí você fala, meu Deus, será que ela não tem algum risco? E não sei o que, não sei o que, não seria bom a gente fazer esse exame? Aí eu cheguei na reunião e eu falei para todo mundo, gente, eu vou escrever a Hannah. O doutor Paulo tá aí que tia. Tá entendendo? Sabe assim? Eu vou pedir para ele fazer um estudo dela, uma análise dela todinha. Tá entendendo? Sabe assim, né? Cardiológica, ela está querendo procurar você, ela me falou, não sei se ela falou com você. Ainda não. Ela falou comigo, ontem, no domingo, ela, pai, vem cá. Eu falei, o que foi? Ela, uma varize, pai. Uma varize, pai. Eu falei, aí eu peguei e falei para ela. Entra aquela última otimismo. Aí você vai crescer. Aí eu peguei e falei para ela, falei, vai atrás do Luiz, Paulo. Foi coisa que a gente fazia. Aí eu falei, tá vendo? Falei, não tem jeito, né? Então, assim, ela, pai, eu vou mostrar aqui para vocês. Aí mostrou, sabe assim? Aí eu falei, vai atrás do Luiz. Sabe assim, vai atrás do Luiz. Aí eu falei, aproveita e já fala com o Paulo, porque eu também tenho coisas para você. Eu também tenho que mostrar coisas para vocês. Pessoal, eu vou fazer uma pergunta agora que é bem... eu não queria deixar fora aqui, porque essa o Marcelo Santos escolheu, né? E ele falou para mim dessa pergunta e a gente riu muito, que achou que seria uma pergunta bem interessante. E essa vai ser bem direcionada ao Morosini e ao Paulo, aos doutores, Morosini e Paulo, né? Que seria o quê? Como é que foi que o Marcelo falou aqui? O seu filho já te ensinou algo, e aí eu quero que a gente seja bem objetivo, tá? Já te ensinou algo que nenhum livro ou nenhuma faculdade te ensinou? Boa. Ensinou. Essa pergunta é do Marcelo, viu, gente? É porque assim, eu parto da premissa que educar um filho, lidar com. A gente fala educar, mas é lidar, conviver, educar um filho. Você ouve experiências alheias de outras pessoas, experiências de outra, em livros, em filmes, mas a sua experiência com seu filho, ela é só sua com ele. Aquilo é um aprendizado único e o Paulo tem 2 filhos, eu tenho 3. Com cada um deles é um aprendizado completamente diferente. A fórmula que dá certo com um, a conversa que dá certo com o outro, não dá com o outro. Eu ainda me esqueci disso, porque se você fala de um, não fala do outro, né? Sim. Você aprendeu com os 3. Não, assim, cada um deles são 3 seres humanos completamente diferentes, assim, com a mesma genética, criados no mesmo ambiente, mas completamente diferentes. E cada um deles, todos os dias, me ensina várias coisas diferentes, principalmente sobre o ser humano e como lidar com o ser humano. Talvez não tenha ninguém na vida que a gente lide com mais intimidade, mais proximidade e tenha mais responsabilidade sobre aquilo do que nossos filhos. Então,
tem nem dúvida de que o que eles me ensinaram, São seres encantados e encantantes. Então, a exatamente. gente tem uma coisa assim. Paulo, você teria alguma experiência para deixar registrada, para contar algo? É assim, como a gente é da área de saúde, né? Tipo, sempre fala, ah, não, para vocês que é médico é mais fácil, mas tem nada fácil. Às vezes, pelo contrário, às vezes a ignorância ela é reconfortante, Aliada, assim, é né? aliada, É Você verdade. não saber, né, Isso é do que verdade. pode acontecer, mas na verdade, eles, né, me ensinaram que realmente a gente não em alguns momentos você não tem, segurança, né, você não tem certeza de Controle. nada, não tem controle de nada. E a fé, né, a positividade, né, você ter um objetivo, ter um norte, olhar aquilo, né, faz te atravessar coisas que você não imagina que você passaria. Então, a Pelo gente que. Desculpa, vou cortar o doutor Paulo, pelo que eles falaram, né? Eu acho que, então, de forma geral, o filho, ele ensina uma coisa para todos os pais, né? Como aprender a negociar, É, né? A exatamente. arte de negociar com cada um. E ainda quem tem mais de um, você aprende formas de negociar com cada um de uma forma diferente, né? Eu estava pontuando sobre o, o pai Aloysio, né? Estava pontuando sobre a forma que ele negociou com a Hannah, no dia que ela estava vendo a televisão, né? Lá no programa do Raul Gil. O doutor Luiz, né? Tem uma forma de negociar com o Luiz, né? Com a Liz, né? Com a Maria Luísa. Maria Luísa. O doutor Paulo tem uma forma de negociar com o Guilherme, uma forma de negociar com o Rafael, né? Eu vou ter Com o uma forma de Arthur. negociar com o Arthur. O Pedro, né, vai ter uma forma de negociar com o Alesso. Então, cada um vai ter uma forma de. Um ensinamento que todo mundo vai ter, né? Uma habilidade de como negociar com os seus filhos. É verdade. As relações, elas são recíprocas e assim, nas relações a gente está sempre se moldando, o amigo molda o outro, Uhum. Com certeza. e com o filho, a gente acha que está educando eles, mas eles também Também estão estão. educando a gente, você entendeu? A gente aprende A gente muito. aprende muito. Né? A gente aprende muito. Um pai, hoje, ele não é o mesmo pai Não. de quando o filho dele nasceu. Aquilo dali, ele sofreu muita modificação, muita influência, muita interferência no convívio com o filho. Então, assim, sem dúvidas, Não, filhos e Você eu, ensinam deve lembrar demais. aquela música, né, Luiz, o dos Novos Baianos, Mistério dos Planetas. Mistério dos Planetas. Vou mostrando como sou e vou sendo como eu vou posso. sendo como posso. Andando por todos os cantos e na lei natural dos encontros, eu dei Pela e lei, recebo um tanto. isso. Então, com Natural os dos filhos é sonhos. essa troca constante, a habilidade de negociar, ceder, lidar Eu com nem sabia que você conflitos. gostava dessa música, eu gosto pra Eu caramba. gosto muito dessa música. Eu gosto muito dessa Pepeu música. Gomes, Pepeu Bebo Consuelo. Gomes, isso. Essa música especial ela me marcou por causa Os desse Novos trecho que Baianos eu é escutei lá no excelente. intercâmbio. Temos um baiano aqui. É. Muito, muito bom. Uma das coisas que eu também gostaria de dizer nesse sentido é que uma das coisas que acaba resumindo um pouco disso é que a gente aprende a desenvolver e a colocar como algo importante na vida da gente, na relação da gente com os nossos filhos, a questão da admiração, né? Que a admiração, ela não é uma coisa gratuita. Ela começa gratuita, mas depois a gente começa. E eu falava muito isso para a Hannah: eu vou te amar incondicionalmente para sempre, mas te admirar vai depender da forma com que a gente vai se relacionar durante essa vida. E nós temos a responsabilidade de construir essa admiração. Uhum. Então, o amor incondicional, ele é eterno. Você dá a vida, dá o sangue. Se for preciso hoje, Carlos olhou para mim, você dá seu coração para o seu filho. Não tem dúvida. Você não tem dúvida. Eu falo, tipo assim, você fala, não, já vivi. Entendeu? Né? Você entrega seu coração. Vai ser uma coisa muito louca isso. Né? Porque quando você pensa isso, você fala, não, né? A decisão é simples. Não tem aquela coisa da escolha de Sofia, né? Aquela coisa de escolher qual dos filhos. Né? Tipo, essa coisa você não tem. Agora, a admiração, ela é algo que precisa ser construído e a gente precisa mostrar para os nossos filhos que essa admiração tem que ser mútua durante a nossa vida e que ela é construída, ela não é maior, mas ela está além do amor incondicional que a gente tem por eles. Pessoal, para finalizar, assim, eu estou muito orgulhoso desse nosso encontro. Eu sabia que ele seria emocionante, né? Eu imaginava que ele seria emocionante. Eu não me preparei para ele. Eu fiz esse negócio aqui agora na academia. Estou falando sério para vocês. Eu vou ser muito honesto. Fiz o roteirozinho em 30 minutos na academia, entendeu? Tipo,
né? Malhando pouco hoje, né? E fazendo o roteirozinho lá, né? Enrolando mais do que malhando, né? Até porque o vovô tem que ser, né, forte. Mas né, é uma das coisas que eu quero trazer para ele, né, juventude, essa força, essa coisa de ser aguerrido e tal. Mas foi muito emocionante estar com vocês hoje e eu acho que a gente ficou mais próximo. Não só por sermos pais, por dividirmos isso, por nos admirarmos mais, mas também pelo fato de que a gente sabe que nós estamos construindo uma caminhada, né, em que a gente pode se apoiar e que a gente, entendeu? A gente quer fazer o melhor. Então, assim, eu quero agradecer muito a presença de vocês, muito mesmo, assim, de coração. Eu quero ter esse registro para sempre. Eu espero que um dia nossos filhos possam ver, nossos netos possam assistir tudo isso. Para terminar, pessoal, eu queria que vocês deixassem também de forma objetiva um recado para o seu filho, para os seus filhos, né? Porque agora tem que lembrar disso, porque você deixa para lá. Eu ia falo falar- um eu ia cada fazer uma uma pergunta, eu ia fazer uma pergunta para cada um, Não pode fazer. mas que envolve isso, que na hora que você falou filho ou filhos, né? É. É sobre isso que eu queria perguntar. Tem uma divisão, né? Tem muitas pessoas que querem ter um filho, e tem outras pessoas que querem ter dois, né? Enfim, eu quero começar pegando assim, o que que o Pedro pensa, depois o que que o doutor Luiz, o doutor Paulo pensa, né? Aí depois o doutor Luiz também pensa, né? Porque para que a gente consiga ter, se para a criança, hoje, você, Pedro, acha que é importante ter apenas um filho ou ter um irmão, né, ter o outro, né, para poder assim ajudar a complementar às vezes até no próprio desenvolvimento, porque eu estava conversando isso com a minha mãe, né, no final de semana, e aí ela estava falando que o meu irmão ele demorou um determinado tempo para, eu não lembro, né, mas assim, né, entre eu e meu irmão, né, um andou mais cedo e já o outro não, o outro falou mais cedo, mas não andou para o outro lado. Então A assim, diferença entre eles, só para te ajudar, 11 meses. Então foi meses. muito próximo. Nossa, bem próximo. Meu irmão nasceu em abril, né? Passou. Aí, quando ele fez o aniversário de 1 ano, eu já estava lá no aniversário dele. Pegando um pedaço do bolo já. Comendo o bolo você tava. Ele ficou meio puto comigo, né? Porque eu ô, tive que tirar o peito dele, né? Você veio comer meu bolo, entendeu? Sabe assim? Ficou meio revoltado, né? Que eu tirava o peito da minha mãe daqui, que agora Dá o peito aqui. De cada. Caraca, é mesmo. Né? Mas isso, assim, por um lado, eu penso nisso também, né? Assim, para criança, às vezes, tem essas crianças que elas vendo outra criança, a interação é boa também, né? Para a criança, ela vê outras crianças, vê outra criança brincando, e ela aprende a se desenvolver porque é necessário ter esse contato humano, que é uma das coisas que o senhor colocou também, que é coloque as famílias, as pessoas de casa nas áreas comuns, Isso. entendeu? E ela vendo outras crianças, é um pouco disso também. É muito importante. Por exemplo, meu irmão, E o Pedro Bernardo. começou falando isso aqui na nossa conversa antes, né? Ele falando que aí tinha uma irmã que cuidava de um, né? Isso. Do outro. No caso, a convivência dela com o meu irmão era péssima. Eles brigavam muito. Muito, muito feio. Já eu entrei ali naquele tiro, porrada e bomba, e eu sempre fui mais tranquilinho, mais calmo. Querendo ou não, eu meio que apaziguei, até porque ela tinha que cuidar de mim, então tinha menos brigas por ali. Agora eu vejo, por exemplo, o meu irmão hoje ele tem um filho que tem 4 anos de idade. Até os 2 anos ele não estava indo para a creche. Então ele era muito recluso, tímido e também bravo, não ia com ninguém. Ele fez 6 meses de creche, com 2 anos, 6 meses para 3 anos, ele virou outra pessoa, ele é um outro ser humano. Você mudou tudo. Hoje ele fala, ele escuta, ele obedece muito mais. Então, acredito que esse ambiente em casa, se ele não precisa esperar para ir para a creche, mas ele já tem um ambiente de convivência com outra criança que é da mesma idade ou ele parecido, isso é muito bom. Agora, tem que ser bem cuidado também, porque uma criança tem muito ciúme da outra, né? O filho mais velho, quando vem o mais novo, fica com ciúme, começa a ter rixas, então aí o pai tem que saber negociar. Paulo, o que você acha? Você que teve 2 com 1 ano. Eu acho que é importante ter mais de um para criança mesmo, porque a criança normalmente é egoísta, né? Ela quer tudo para si. Então, tendo um irmão, é importante ter essa divisão,
para o pai é importante também, porque em algum momento os dois vão se interagir, vão se consumir, liberam um pouco você. E também você não fica, né, tão incondicional só para um, assim, é importante você se dividir, Você né? não mima só um Você não tanto, mima só não um, é? não. Porque mimar Você pode tá estragar se você não. Isso, Porque senão no final também uma criança vai ter a atenção dos dois, né? É. sim. Em excesso, né? E eles vão se Bom. comparar. Você, Modestino, o que você acha? Eu concordo com tudo que todos falaram e assim eu complemento uma frase que eu ouvia muito de Patrícia, minha esposa, e que às vezes eu achava assim muito romântica, Uhum. muito, mas tem um quê de verdade. Ela sempre falava, olha, ela tem duas irmãs, são três meninas na família dela. E ela falava, o dia que meu pai e minha mãe foram embora, uma tem a outra. É. Na época que a gente tinha só a Lisa, ela falava, será que a gente vai ficar só com a Lisa? O dia que a gente for embora, ela vai ficar com quem? Irmão é irmão. É. Existem primos e irmãos, mas irmão é irmão. É verdade. Então, assim, assim, concordo com tudo que todo mundo falou e ainda acrescento esse detalhe que me parece que no longo prazo também é muito importante. É verdade. Eu acho, eu até quando falei para o Pedro e a Han sobre isso, e já falei também com os coordenadores, eu acho que tem uma coisa muito importante, que é respeitar, às vezes, um prazo, né? Porque existe uma questão de individuação da Uhum. criança. Porque, por exemplo, no caso do Marcelo e do irmão, né, por exemplo, muito próximo, quando as crianças são muito próximas, elas estão disputando o mesmo tipo de atenção, porque elas estão na mesma fase. Você está entendendo? Então, pode dar certo, não é receita, mas os pais vão ter que se desdobrar ao dobro para fazer a mesma coisa de forma igual, de maneira a diminuir o ciúme, entendeu? Quando uma criança, por exemplo, tem, sugerir, né, lá vou sugerir 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, uma fase, um já está andando, um já está entendendo? Então, cresce até um amor de cuidado com o outro, entendeu? Já existe uma percepção da chegada do outro, justamente para preencher também os vazios que essa criança tem, estando apenas no mundo do adulto. Tá entendendo? Porque ele vive muito dentro do mundo do adulto, né? Uhum. Então, eu acho que fica mais fácil. Isso já é uma observação que eu tenho do mundo, porque eu sou um observador voraz do mundo, né, das pessoas. Mas não, eu acho que não existe fórmula certa, entendeu? Eu acho que existem assim caminhos que são ponderadamente mais eficazes, né? Mais eficazes e que a chance de erro é menor. Mas eu acho que isso tudo depende também dos pais. Porque se os pais conseguem, e do momento, aí eu vou falar uma coisa bem complexa, do momento em que esse casamento está. Eu sempre falo isso, Em né? todos os sentidos, Em né? todos os sentidos. Tem muitos filhos que vêm de momentos ruins do casamento. E da relação, a relação não está boa. E esse filho vem para colar alguma coisa que precisava ser colada antes dele nascer. Aí, complexo. Aí é tema para um outro podcast, né? Que é filho que vem colar relacionamento de pai, né? Para vir preencher coisas que precisavam ser negociadas antes dele nascer, para que ele não se sentisse responsável por isso. Tá entendendo? Porque se você nascer já dentro de uma relação e sendo responsável, entendeu? Por manter aquele casal junto ou negociando, porque quando você tem um novo filho, reseta. Tá entendendo? Todo esse amor que você está vendo com a Amanda agora, quando você tiver um novo filho, ele volta de novo. Então, quando ele começa a fugir, a gente pensa logo, vamos fazer de novo, porque ele volta, sabe assim, né? A cooperação, toda a interação, você está entendendo? Estou te falando. Então, o importante, é muito importante que o casal também estabeleça entre si uma comunicação boa. É o que eu sempre vejo. Se as decisões são tomadas juntas, né? Tipo assim, nós queremos esse filho porque eu acho que, né, é a consagração de um momento, é tipo sabe assim, uma vela que a gente está acendendo, uma celebração de um momento bom da vida da gente. Eu acho que esse filho vem mais tranquilo, né? Ele vem mais tranquilo e ele tem a possibilidade também de ser uma pessoa mais estável emocionalmente. Isso não é sabe assim, né? Isso é uma recomendação, uma coisa que eu falo, né? Assim, É que o filho acaba copiando a forma que os pais se relacionam, né, Luiz? Se ele vê muita briga em casa, ele vai levar isso para fora, ele vai achar que é normal brigar. Se ele vê muito grito, se ele vê xingamento,
ou se ele vê também pais que não se comunicam, o que ele vai fazer? Ele não vai se E comunicar. aí que Então surge tudo começa na uma família, ele questão que começa a na minha copiar todo época, por mundo. exemplo, não existia, não se falava, embora existisse, da mesma forma que a questão da alienação parental, Sim. né, que é um problema seríssimo, né. Uhum. Então, é muito importante que eu não quero te pesar o clima, eu quero dizer para vocês, é muito importante que os pais tenham a compreensão do seu momento na hora de ter um filho. Mais importante do que ter dinheiro para ter um filho, você está entendendo? É ter Momento propício. Tempo e presença, né? isso é objetivo. Subjetivamente, é ter uma boa interação e tomar a decisão serenamente juntos, Entendi. para serem os dois empolgados por aquela criança. Porque independente ou não deles estarem juntos no futuro, a gente torce que estejam, vocês, por exemplo, estejam juntos sempre, todo mundo esteja junto sempre, né? Eu torço muito, faço isso sempre. Independente ou não, aquela criança jamais vai ser para-raio dessa relação. Ou vai sofrer, tá entendendo? As consequências dessa relação. Isso é muito complexo e traz consequências seríssimas. Seríssimas, seríssimas, seríssimas. Mas um dia a gente vai falar sobre isso. Nosso clima trouxa é de alegria. Eu vou até pedir para cortar isso. Só pra... Bem, pessoal, para a gente poder fechar, assim, eu acho que seria legal a gente mandar um recado para os nossos filhos daqui 20 anos. Então, eu vou começar, né, falando para a Hannah daqui 20 anos. O seguinte, Hannah, minha filha, muito obrigado por você ter existido na minha vida. Eu espero que você seja esse sucesso que você é como filha, também como mãe. Eu tenho a certeza disso. E nunca se esqueça, jamais vou te abandonar. Você pode pular quantas vezes você quiser na piscina, que eu sempre estarei lá fazendo aquilo que eu disse. Eu não vou te soltar. Se papai falou que não vai te soltar, ele não vai te soltar. É isso. Uau. Então, Rafael, Guilherme, papai amo muito vocês e espero de coração que vocês estejam muito felizes, né, pessoas alegres, né, satisfeitas, de bem com a vida e que estejamos juntos. Isso é o mais importante aí. Tudo de bom, amo vocês. Ó, Aí. Boa. Filhão Alesso tá com 20, eu tô com 54. Ela falando da minha idade, só porque eu me vejo com 54 ainda com muita saúde. Praticando esporte, a gente vai estar saindo, você acabou de tirar a carteira de motorista. Tá de carro, tá se sentindo livre, vai estar lá na faculdade, fazendo, né, de repente, os primeiros estágios. E eu vou estar com você, meu cara. Vou estar continuando, explicando, ensinando aquilo que eu sei, conduzindo, me dedicando ao seu crescimento, fazendo você a melhor versão possível de si mesmo, através da minha tentativa de ser a minha melhor versão de mim mesmo. E a gente vai fazer isso juntos, eu te ensinando, você me ensinando, eu aprendendo e você aprendendo, e a gente co-criando nessa vida juntos. Te amo muito. nossa, que lindo. Eu não falei que eu tinha o gênio correto. Vamos lá, Liz, Maria Luísa, Luiz Henrique, 20 anos depois. Então, papai já sabia que todos aqueles nãos e todos aqueles apertos que foram dados ao longo de todos esses anos era para hoje vocês serem esses seres felizes, amados e completamente independentes. É o melhor fruto que papai pôde colocar no mundo. É o meu legado mais precioso da vida. Obrigado por todo o amor que vocês me proporcionaram e por todo o amor que vocês permitiram me dar para vocês durante todo esse tempo. Papai não tinha dúvida de que vocês seriam esses seres completos e felizes que são hoje. Obrigado por tudo. Olha, Bom, eu sou seu filho. Rapaz, Na próxima vida você me traz sua filha, não por tem uma favor. vaga, não. quarto filho.
Não tem mais, ó. Você vai chegar lá, vai ver, fala pra Lisa dividir o quarto lá que eu vou, entendeu? Nossa, ficou muito legal. Bom, Arthur, não pode falar né, Pedro? Isso, por favor. Arthur, né, Tutuzão, né, que a gente sempre brinca muito, né, e até mesmo lá na clínica a gente chama ele de Tutuzão, mas daqui a 20 anos, né, você vai estar iniciando a sua formação, né, tá determinando qual área, a carreira vai seguir, e assim como hoje eu comemoro, né, todas as conquistas, todas as pequenas evoluções, um simples sorriso que você às vezes corresponde ali em alguns momentos, né? O fato de conseguir aprender a pegar algo do tipo. Com certeza eu vou estar nessa mesma empolgação e comemorando essas novas conquistas que você vai estar tendo em 20 anos. Né? Eu vou estar vibrando pelas suas escolhas, vou estar vibrando pelas suas decisões e por todos os seus objetivos que foram alcançados aí durante esses anos, tá? É isso. Palmas também. Eu não sei, eu acho que eu quero também trocar de. Aqui, vocês agora pai filho do Marcelo. Entendeu? Mas, pessoal, então é isso. Amém. Que Deus nos abençoe a todos em tudo. Abençoe os nossos filhos. Feliz Dia dos Pais para vocês. Feliz Dia dos Pais. Que Deus ilumine a cada um de nós na nossa caminhada, na nossa continuidade, porque as coisas continuam. A vida não acaba num pai de cash, não é? Pelo contrário, ela continua. E que o nosso próximo podcast seja também muito feliz e cheio de muitas histórias e que nós tenhamos mais pessoas aqui. Quero agradecer a todos os salutares, sempre pelo carinho que nos recebem, né? E pela cumplicidade que estabelecemos. Quero agradecer meu genro, agradecer Marcelo, agradecer Morosini, agradecer Paulo, expressar de novo, mais uma vez, a minha gratidão. É, sem dúvida, a única forma que eu tenho de poder dizer para vocês obrigado e que nós sejamos bem-sucedidos, tá certo? Muito obrigado. Luiz, eu não Obrigado. tenho dúvida de que esses agradecimentos, claro que eu recebo, vocês recebem, mas eu que te agradeço por você ser esse cara com uma disposição gigantesca de servir, de dar, de ensinar. Desde que a gente se conheceu, sempre foi muito aberto, muito sereno, muito educado. E quando foi para você falar sério, você falou sério. Quando foi para você dar mais, naquele nível mais de mentoria, você fez. Eu acredito que para ser pai tem que ter disposição, porque é muito cansativo, vocês sabem como é, ainda vou saber. E é algo que você tem de sobra, é a disposição para servir. O seu nível de serviço ele é muito grande. Não é à toa que você criou uma filha, é um espetáculo. A sua filha ela é um espetáculo, ela é a cópia de você, que também é um espetáculo. Amém. Então, Obrigado. de verdade, muito obrigado por essa chance de participar dessa mesa. Esse é o presente que eu desejo a vocês. E vocês vão assistir, tá certo? Uma hora, um genro que faz assim com vocês. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Terminamos. Opa!